Olá, o programa Direitos Sem Fronteiras começa a nova fase, com um cenário novo. E nessa reestreia, vamos falar de dois conceitos importantíssimos da chamada geopolítica, o soft power e o hard power. São duas formas bem diferentes de um país se relacionar com o outro. O hard power é o poder coercitivo, a força representada pelas armas ou pela intimidação, por meio de ameaças e sanções econômicas. Já o soft power é uma forma de poder exercida por meio da diplomacia, da cooptação e da influência cultural. A história da humanidade é marcada por guerras desde sempre. Apenas nos últimos 110 anos, o mundo viveu dezenas de conflitos importantes, alguns de larga escala, como as duas guerras mundiais. Milhões de mortos, destruição em massa. Este é o exercício explícito e extremado do hard power, o poder duro, o poder das armas, por intimidação ou pelo uso escancarado. Assim se construíram e se consolidaram impérios. O realismo político considera que o uso do hard power é inevitável nas relações entre estados. E os Estados Unidos são o exemplo mais claro dessa forma de exercer o poder no século XX. Mas este não é o único instrumento eficiente de poder. Os próprios norte-americanos são especialistas em outra ferramenta, o soft power, a habilidade de um Estado para influenciar o comportamento de outro Estado por meios culturais ou ideológicos. Está aí o cinema, um dos maiores meios de exercício dessa forma de poder. Mas também estão outras mídias, como a TV e jornais. Instituições como universidades fazem parte desse sistema, voluntária ou involuntariamente, de forma mais ou menos explícita. A ocupação de espaços em todas essas instituições por uma cultura ou por uma ideologia, uma batalha constante, acirrada e de alcance global. Pode gerar hegemonia, chegar aos corações e mentes. E para falar deste assunto, vamos conversar via Skype com Caio Graco, professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, a USP, e com Aline Tomé, professora de Relações Internacionais do UniCeub, o Centro Universitário de Brasília. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Caio. Professor, o senhor pode explicar melhor, um pouco mais, esses dois conceitos, o soft e o hard power? O conceito clássico do poder nas relações internacionais, ele é o conceito que nós conhecemos como hard power, né? O Estado utiliza das suas capacidades militares, dos seus soldados, das suas armas, dos seus armamentos, para, através da ameaça de uma ação militar, conseguir que os outros Estados façam aquilo que ele quer que eles façam. Que, fundamentalmente, no seu ponto mais básico, é que não o ataquem, né? O fundamental do poder nas relações internacionais é a finalidade fundamental do poder é a garantia da segurança do Estado. Então, quanto mais poder eu tenho, menos medo eu tenho de ser atacado, porque quem poderia me atacar receia a minha resposta, né? Então, é nesse sentido que a teoria de relações internacionais teoriza a ideia do poder, né? Fundamentalmente a partir dessa ideia do poder coercitivo, do poder exercido por meio da força, que é o hard power, né? Só que, na segunda metade do século XX, nós temos, numa parte do pensamento internacionalista, da teoria de relações internacionais, o reconhecimento de que, para certas questões, o poder militar ele começa a se tornar não só inadequado, como contraproducente. E que existem outras maneiras de se convencer ou de se motivar atores internacionais a fazer aquilo que um Estado quer. E é aí que vai aparecer a teorização do conceito de soft power, que aponta para outras maneiras que não envolvam o uso da violência para conseguir motivar o comportamento de atores internacionais, né? Então, como no começo do programa você mencionou, Guilherme, a diplomacia, né, a capacidade de, pelo convencimento, pela negociação, você conseguir motivar o comportamento de outros estados é um recurso importante do soft power.
Mas nós temos outras dimensões também do soft power. Por exemplo, a questão cultural, né? Então, cinema, a mídia, a literatura, elas também são maneiras de moldar o comportamento de atores internacionais que podem ser utilizados pelos estados para a realização dos seus objetivos internacionais. Na verdade, eu acho que tem uma questão que é importante a gente diferenciar, né? Tanto o uso da força quanto o uso da diplomacia ou de outras formas para exercício de poder na política do sistema global, da forma que ele existe a cada tempo, uma coisa são as teorias, outra coisa é a prática da política. Na prática da política, isso sempre existiu, né? É que o conceito mesmo que foi cunhado pelo Nye, de soft power, ele vai justamente remeter, né, mesmo que ele nasça ali exatamente no final dos anos 70, ele vai remeter a um período que passou a ser muito pertinente no século XX, que foi o período da Guerra Fria. Porque aí ali a gente tem um divisor de águas, né? O uso da força, como o professor disse, né, ele muitas vezes ele não só é prejudicial, como ele passa a ser contraproducente, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando se usou pela primeira vez armas de destruição em massa numa guerra total que envolveu duas grandes potências, várias superpotências, sistema global, gerou ali uma ameaça de que se não se utilizasse de outras formas de poder, chegaria ao extremo de acabar com a humanidade. Então, isso se torna uma questão muito mais delicada. Porque, é claro, hoje o hard power ele ainda é utilizado, sim, ele é, né? Mas não, desde a Segunda Guerra Mundial, não entre uma superpotência e outra, né? Porque o destino disso pode ser o fim da humanidade. Professor Caio, seria uma quimera ou até uma ingenuidade desejar que o hard power fosse eliminado das relações internacionais ou pelo menos posto sob controle efetivo? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tem no final do século XIX, começo do século XX, teve muita corrência nos debates internacionais a questão do desarmamento. Né? A ideia de que se buscasse um desarmamento de todas as nações, se resolveria o problema da guerra. E aí uma das ironias que alguns pensadores mais realistas nessa época faziam era dizer, você pode tirar as armas do ser humano, mas você não consegue tirar os braços do ser humano. Né? Então, a gente não pode confundir a violência com os instrumentos da violência. Né? Então, as armas, aviões, bombas, elas são meios para o exercício da violência, mas quem exercita a violência é o ser humano. Né? Então, quando nós pensamos nas relações internacionais concebidas da maneira clássica, como relações interestatais, né? Os estados são coletividades de seres humanos. Né? Os estados são uma coletividade de seres humanos politicamente organizada. E essa coletividade tem que conviver com outras coletividades e disputar recursos que são escassos, né? Que não estão disponíveis em quantidade suficiente para atender, seja as necessidades ou os desejos de todos ao mesmo tempo. E isso leva a conflitos, e esses conflitos podem ser resolvidos por meio da violência. A violência é um meio de solução de conflitos, né, classicamente. Óbvio que a professora Aline já mostrou isso, já disse isso, isso pode, principalmente a partir do momento que a tecnologia do século XX multiplicou de maneira monstruosa a capacidade de destruição das armas humanas, a ponto de que um conflito entre duas grandes superpotências coloque em risco a existência da humanidade, então o uso da força para a solução de conflitos passa a ser um problema. Né? As nações perceberam isso já no século XIX, que a industrialização da tecnologia bélica estava levando o conflito armado a ter um custo humano e econômico intolerável. Então, já na segunda metade do século XIX, se tem tentativas, via direito internacional, de controlar a guerra. Professora,
E uma grande superpotência como os Estados Unidos podem prescindir do hard power. O soft power é suficiente para eles levarem adiante as necessidades ou as vontades do império? A guerra em si, o hard power em si, ele nunca, em momento algum, ele foi eficiente sozinho. É muito complicado participar de uma guerra, porque a violência humana, sim, ela está presente, ela existe, então acho muito interessante que o senhor tenha dito isso, porque é uma realidade, a violência ela vai existir da forma que for, seja com alta tecnologia, como hoje em dia, seja com pau e pedra, ou com os próprios braços, isso vai acontecer, né? Mas é muito complicado montar exércitos e mandar essas pessoas para morrerem, né? E as baixas, as perdas que um conflito de fato traz são muito grandes. Então, nem que seja para convencer as pessoas a irem para esse conflito, a justificar a necessidade da existência desse conflito, o soft power ele é utilizado, né? Então, por outro lado, respondendo a sua pergunta, se o uso somente do soft power ele é eficiente, não, dificilmente somente ele, até porque tem aí também uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar, né? Nem sempre usar da força é exercício de poder único, né? As grandes superpotências, elas precisam demonstrar que elas têm força. Então, a gente tem corrida armamentista, a gente não teve corrida armamentista somente durante o período da Guerra Fria, para falar de um momento mais recente. A gente tem corrida armamentista hoje. A gente tem a China tentando se impor no sistema internacional como uma grande superpotência, usando esse tipo de recurso, construindo ilhas artificiais, demonstrando toda a tecnologia armamentista que eles vêm desenvolvendo. A gente tem a Rússia fazendo novamente, de uns anos para cá, isso um pouco apagado depois do término da Guerra Fria, mas não usando necessariamente todo o arsenal que eles dispõem, mas demonstrando que existe. Então, como a gente vê por aí, países como a Coreia do Norte fazendo testes nucleares, isso é o demonstrar que existe esse arsenal. E isso, né, não é exatamente um soft power, não está se usando, né, das armas efetivamente, mas está se demonstrando que o soft power, que é muito utilizado pelos Estados Unidos, ele é muito eficiente também para convencer as pessoas. Atualmente eu digo do século XX para cá, né, metade do século XX para cá. Alguns recursos, por exemplo, de convencimento, como o cinema, têm sido muito utilizados. E isso vai projetando toda uma perspectiva de que existe um poder de familiarização, de sedução, do American Way of Life, que se torna muito comum. É muito comum. Aqui no Brasil a gente vive muito isso. Professora, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes eu quero deixar uma pergunta no ar. A professora acaba de falar de 3 atores importantíssimos, os 3 mais importantes seguramente, pelo menos do ponto de vista do hard power, que são os Estados Unidos, a China e a Rússia. E eu gostaria de, no próximo bloco, que a gente caracterizasse as estratégias de cada um, onde eles investem mais, de que forma investem, se está havendo alguma mudança, por exemplo, na estratégia da China, a própria Rússia, que às vezes se conhece muito menos do que os Estados Unidos, que são tão evidentes. Então eu pediria que a gente voltasse daqui a pouco com essa caracterização de cada um dos 3. O Direito Sem Fronteiras faz um rápido intervalo e a gente, portanto, volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre os chamados hard e soft power. E os nossos convidados são Caio Graco, professor de Direito Internacional da USP, e Aline Tomé, professora de Relações Internacionais do UniCeub, o Centro Universitário de Brasília. Professor Caio, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar. Eu pedi que vocês caracterizassem as estratégias dos 3 atores mais importantes no cenário internacional, especialmente do ponto de vista do hard power. Quais são as estratégias, as diferenças, professor Caio, entre os 3 na avaliação do senhor? A gente não vive no mundo hoje uma situação de equilíbrio perfeito de capacidades militares, né?
Os Estados Unidos, tanto em gastos militares quanto em arsenal, eles têm um poder militar que é incontrastável por qualquer estado do planeta atualmente. Mas a questão não é só você fazer uma soma de quantos exércitos, quantas tropas cada estado tem, colocar no papel e ver quem tem mais, né? O cálculo do equilíbrio de poder no direito, nas relações internacionais, ele é diferente, né? A ideia por trás desse cálculo talvez seja muito menos a ideia de se eu posso ou não invadir um outro país, mas o que o outro país pode fazer comigo se eu tomar uma atitude que seja inaceitável para ele, né? E aí o ponto fundamental é todas essas três nações são nações nuclearizadas, né? Todas elas têm ogivas nucleares, elas dominam a tecnologia nuclear e elas são dotadas de mísseis que são capazes de atingir qualquer ponto do planeta Terra com suas ogivas nucleares. E isso, em alguma medida, garante um equilíbrio entre as três. E todo o nosso arcabouço de direito internacional para regular a competição armamentista entre as grandes potências, ele foi construído quando a China não era uma grande potência do ponto de vista militar, né? E agora, a emergência da China, ela coloca essa questão de uma maneira urgente, apontando para a inadequação desse arcabouço normativo que vem dos anos 70, dos anos 80, e que já não dá conta da emergência da China. Mas a China, por outro lado, ela também trabalha para a expansão do seu poder no sentido do soft power. Se a gente pensar, por exemplo, a iniciativa da nova Rota da Seda, né, o Belt and Road Initiative, em que, através de investimentos produtivos, tornando as economias de vários países da África e da Ásia dependentes da economia chinesa, eles conseguem uma maior boa vontade desses países para os seus projetos políticos. A ascensão chinesa é um dado inevitável, no mesmo ritmo em que vem, no atropelo dos últimos 20, 30 anos, essa ascensão se projetará nos próximos 20, 30 anos no mesmo ritmo? Onde vai chegar a China? Quando ela vai assumir a liderança do processo? Diziam antes que em 2050, depois que em 2030, a economia chinesa já é em poder de paridade de compra maior do que a norte-americana. Quando é que a China assume definitivamente a liderança mundial? Isso dá para ser dito assim, projetado? É difícil a gente conseguir prever algo tão grande assim. Eu lembro de desde os anos 90, já se tinha toda uma discussão, especialmente feita por economistas, de que a China seria a próxima superpotência no mundo. E isso causava surpresa, né? Nem dentro do campo da economia isso estava tão consensuado, porque eu lembro de ouvir outros economistas também dizerem mas tem muito pobre na China, não tem como conseguir crescer tanto assim. E foi conseguindo e criou toda uma estratégia que ela é realmente surpreendente de como a China consegue crescer, especialmente economicamente, com esse plus, como disse o professor, né, de claramente investir também no poderio militar, mas economicamente é um fenômeno, não só pelos índices de crescimento, mas por evidências mesmo, participação no comércio internacional. E agora a gente tem um período muito delicado, que é esse período de pandemia, em que as questões políticas elas foram muito evidenciadas. Aqui no Brasil a gente tem vivido isso, no mundo a gente tem visto isso, e aí as grandes superpotências. E aí, olha outro exemplo de soft power, até a própria vacina está sendo usada como uma forma de tentar demonstrar poder. Olha, nós temos bons cientistas, nós temos tecnologia, então as principais vacinas elas estão vindo de onde? Né? Da China, a Rússia tem, nos Estados Unidos os laboratórios estão produzindo também. Então, em meio a tudo isso, segue a corrida e pode ser que isso ainda modifique um evento inesperado, pode ser que isso acelere muito mais esse crescimento da China, ou pode ser que não, né? Então, eu sou muito ressabiada sobre isso, eu não gosto de prever datas, não, tá? Mas que a pandemia ela pode fazer uma diferença muito significativa
nos rumos ou na celeridade em que a China pode crescer dentro do sistema internacional, eu acredito que sim. Professor Caio, vamos falar um pouco dos Estados Unidos, seguramente a maior potência mundial, já desde final da década de 80, incontestável. O que a troca de guarda no comando da maior potência do planeta aponta? Sai Trump, entra Biden, saem republicanos, entram democratas, muda de fato a política externa norte-americana, a estratégia final global? Porque dizem que, na prática, muda pouco, ou não? O que esses 4 anos de governo Trump mostraram é que é verdadeira a história de que você não vira um transatlântico imediatamente 180 graus. Né? A política externa americana ela é dominada por interesses que tendem a prevalecer as preferências de quem comanda a política americana, como o presidente americano num determinado momento. O que não significa que o governo Trump não tenha feito mudanças muito grandes na maneira como os Estados Unidos se relacionam com o mundo. E aí um grande problema, né? Algumas das suas ações, elas projetam efeitos do ponto de vista da capacidade do governo Biden de reverter algumas dessas ações. Então, por exemplo, o rompimento do acordo nuclear com o Irã, de maneira unilateral e me parece ilegal, torna mais improvável um acordo no futuro, uma retomada do acordo nos mesmos termos que foi negociado pelo Obama. Por outro lado, em algumas questões, o legado pode talvez não ser tão negativo. Né? O governo Trump, apesar da maneira, vamos dizer assim, pouco diplomática, mas ele conseguiu alguns avanços no Oriente Médio, na política do Oriente Médio, que não tinham sido possíveis nos governos anteriores. Então, o reconhecimento do Estado de Israel por alguns Estados árabes aponta para um novo equilíbrio de forças no Oriente Médio, com base que o governo Biden vai ter que reconhecer e vai ter que trabalhar, e não vai ter como voltar à política de 4 anos atrás. Professora Aline, e como é que o Brasil se insere nisso tudo? Naturalmente, muito mais como um coadjuvante do que como um protagonista, certamente. Embora na América Latina ele tenha um peso importante. As ações do Brasil, elas funcionariam muito melhor no sentido de investir em soft power e poderia, inclusive, investir bastante mais. Tenho muitos colegas analistas de relações internacionais que falam muito de como seria interessante se a gente investisse em estratégias relacionadas ao futebol, por exemplo, ou as questões ambientais que são tão pertinentes, né? Uma vez que nós temos uma biodiversidade muito grande aqui, como uma forma de tentar projetar o Brasil de uma maneira diferente, e não necessariamente seguindo o que já foi feito, né? Seja no governo Lula, em outros períodos, mas de colocar o Brasil em algo com o qual ele pode realmente competir ou se projetar no sistema internacional. Porque, do ponto de vista armamentista, realmente não é o nosso forte, nunca foi, né? E não isso é algo que acaba dizendo muito mais respeito às grandes potências mesmo do que à nossa realidade. Para encerrar, eu pediria ao professor Caio que comentasse a resposta da professora, a atuação do Brasil nesse contexto. Bem, Guilherme, a opção do Brasil por uma inserção mais pacífica nas relações internacionais, ela é o reconhecimento de que as capacidades militares do Brasil não se comparam com as das grandes potências. Né? Por uma série de razões, né? A nossa capacidade militar ela é limitada por questões econômicas, mas também por questões políticas internas. Né? O exército brasileiro parece muito mais voltado a um inimigo interno do que a um inimigo externo, né? Como as grandes potências têm que lidar. Né? Agora, e isso marcou, então, na história da diplomacia brasileira, essa opção por uma posição
de buscar um protagonismo que não se baseasse na ameaça da força e da violência, né? Essa é a tradição brasileira, né? Me parece que, em alguma medida, essa tradição ela tem sido mantida, né? O Brasil não tem buscado, né, pelo menos aparentemente, né, uma projeção militar, né? O Brasil não retomou, por exemplo, projetos de desenvolvimento de armas nucleares, como nós tivemos na época da ditadura militar, né? Embora o Brasil tenha uma tecnologia nuclear bastante avançada, mas o Brasil não busca a militarização dessa tecnologia. O que nós temos feito, na verdade, é uma hiperideologização da política que faz com que o Brasil, num momento de reorganização do sistema internacional, em que o Brasil tome partido em determinados conflitos, em que tomar partido não é interessante para o Brasil, né? Então, num cenário de crescente hostilidade e conflito entre China e Estados Unidos, se adotar de maneira voluntária e sem receber grandes coisas em troca, uma posição ancilar aos Estados Unidos, né? Tomando partido, por exemplo, em questões que são questões tecnológicas, mas que também são questões de segurança, como, por exemplo, a questão de quem vão ser os fornecedores da infraestrutura para a telefonia 5G, entrar nesses conflitos, adotando um lado, e principalmente sem receber nada em troca, me parece que é uma opção equivocada, né? Para um país que não consegue, que não tem condições no campo militar de fazer frente aos outros países, né? E que no campo econômico vem tendo problemas para manter vamos dizer assim, uma pujança econômica que garanta o bem-estar da sua população em geral. Bem, o nosso programa chega ao fim. Eu agradeço muito a participação tanto do professor Caio Graco, professor de Direito Internacional da USP, quanto da professora Aline Tomé, professora de Relações Internacionais do UniCeub, o Centro Universitário de Brasília. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.